Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje, mais uma vez, poder estar aqui. Margit, Juliana, Milena, sejam todos muito bem-vindos. Lisete, Amanda, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Heloísa, Marlene, Osni, Márcia, Eliane. Que alegria hoje poder rezar com você, Fernanda Colblanco, trazer a graça, a palavra de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, pedir, Maria Salvadora, a proteção de Deus sobre nós, Elísia, Gilmar, Ivete, Vanessa, bom dia, espero que esteja tudo bem por aí, Vanessa. Amanda, bom dia, um abraço no Binho, no no Júnior. Luiz Carlos, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Jovita, aqui mais uma vez com você, rezando. Bel, Rita de Cássia, Ângelo, sejam todos muito bem-vindos para esta semana que está iniciando, para o mês de agosto, mês de todas as vocações, mês da família, mês do Dia dos Pais, em tantas coisas bonitas que celebramos nesse mês de agosto. Iniciamos mais uma semana e queremos colocar Valtrudes, Ângelo, queremos colocar nossa vida aos cuidados de Deus, Giovana, Andréia, Vera Lúcia, Maria Joana, Carmen. Vamos pedindo a bênção e a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nós queremos olhar, Nilda, para a grande misericórdia que Deus tem para conosco. Geni, Cleiton, Marlene, seja muito bem-vinda, bem-vinda. Lírios Ferreiras, Rúbia, Bel, rezando por você também, pela sua casa. Gislaine, Zezo, rezo por você, pela sua vida. E queremos colocar Maria Inês, Roseli, Clarice, queremos colocar nossa vida aos cuidados de Deus. Gi Floriane, Maria Raque, Roseli, rezando por você, pela sua vida. Otília, pedimos esta proteção, né? E vamos pedindo sim. Amanda, colocamos, né? A Karina, neste momento de oração também. Regina, Vera Lúcia, Cirlei. Vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo. Vamos colocar diante de Deus Roseles. Vamos colocar diante de Deus Mônica, Cirlei, Luana, aquilo que nós estamos vivendo. Com a graça de Deus, nós iniciamos mais um mês. Com a graça de Deus, iniciamos agosto e com muito gosto, com muita alegria, nós queremos viver este mês, né? Francisca, Lu, Marisa, Cida, ontem a gente rezava pela vocação dos sacerdotes, dia do padre, Terezinha, Ângelo, Maria, Morgana, Aparecida. Essa semana já começamos a nos preparar também para rezar e celebrar o Dia dos Pais. Elisa, Otília, Ângela, o Dia dos Pais que celebramos no próximo final de semana, a Semana da Família que está iniciando. E hoje nós vamos ter mais uma vez no nosso Evangelho um gesto muito bonito, um gesto maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Tatiana, Antônia, ele sente, Maria Valzete, ele sente compaixão, misericórdia de todas as pessoas que estão ao seu lugar. José Carlos, Tatiana, Gi, e ele vai, Retiane, ao encontro de todas as pessoas, sabe, Retiane, que precisam de algo a mais. E o mais bonito de tudo é que nosso Senhor Jesus Cristo, com amor, com carinho, Maria Estela, Vera Lúcia, Bel, Lisete, rezando, né? Para Chiline. Veja só Maria Clara, veja só Maria de Lourdes, Elísia, Gilmar, Otília, com muito carinho, com muita atenção, nosso Senhor Jesus Cristo
olha para aquelas pessoas, sacia sua fome e os traz de volta. Por isso que nós queremos agora, Madalena, Evandro, que Deus te abençoe, te guarde, Silvane, Cida, Ângela, Giovana, Gladys. Vamos agora então rezar e pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vamos agora rezar, pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vamos agora rezar e pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa família. Vamos agora rezar e pedir o dom do Espírito Santo sobre aquela pessoa, sabe, que você quer rezar, Sheila. Vamos agora, Serli, rezar e pedir o Espírito Santo para que aquelas pessoas doentes, Lede, recebam a força da nossa oração, do nosso carinho, da nossa ternura. Fátima, convido você a junto comigo, Deus te abençoe, Fátima, a rezar junto, Marilene, José, Madalena. Vamos juntos rezar agora a oração, pedindo o Espírito Santo para o nosso trabalho, para as pessoas que nós temos no nosso coração. Marlene, Osni, colocamos o Valdeci aqui também, colocamos nossa vida diante de Deus. Junto comigo, reze assim, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, Cláudia, Ivalci, Salete, Márcia, Luiz Henrique, bom dia. Seja muito bem-vindo, Cláudia. Que Deus te abençoe e te guarde. E aqui, Ana Paula, mais uma vez com o sinal da Santa Cruz. Irione, eu quero te convidar a consagrar a sua vida. Alice, Renato, sim, que Deus abençoe todas as nossas famílias. Letícia, quero rezar por você. Lourdes, Andréia, Lu, com o sinal da Santa Cruz, Vanilde. Vamos consagrar a nossa vida a Deus com o sinal da Santa Cruz. Vamos pedir aquela proteção tão bela que a gente precisa para este dia, Marcilene, com o sinal da Santa Cruz. Vamos desejar aos nossos filhos, vamos desejar à nossa família, vamos desejar aos nossos pais, aos nossos irmãos, a proteção, o amor, o cuidado, a ternura, a bênção de Deus para a nossa vida. Rosane, rezo por você, rezo pela Celi também, que Deus olhe muito por ela também, nesse momento de dificuldade de saúde. Rosane, rezando por ela. Silvete, com o sinal da Santa Cruz, sabe, Joana, a gente pede, a gente consagra, a gente se entrega, Cristiane, aos cuidados de Deus. Digamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Elga, Maria Ivete, Ana Divair, Graciela, bendito sim seja Deus que hoje nos reúne no seu amor. Nesse mês vocacional, onde nós lembramos de todas as vocações, nesse mês vocacional, Quênia, Sônia, aonde, sabe, Col Blanco, aonde a gente quer rezar por nós, pela nossa vida. Nesse mês de agosto, aonde nós celebramos tantas coisas belas, eu quero oferecer a sua vida, eu quero rezar por você, eu quero pedir que esta palavra de Deus que hoje nós vamos escutar, ela chegue até o seu coração, os seus ouvidos, a sua casa, o seu trabalho. Quero pedir que esta palavra de Deus te dê muita força, te dê muita bênção, te dê muita coragem. Eu quero pedir que, sabe, Carol, Roseles, que esta palavra de Deus hoje
sabe, derramada em nossos corações, produza muitos frutos. Por isso, Marlice, eu quero compartilhar com você o evangelho de hoje que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Tatiana, Heriberto, Márcia, e que vai nos trazer um ensinamento maravilhoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só, Cleonice, rezando pela sua família. Aqui hoje nós somos colocados diante de 2 situações. Primeiro, nós vemos Jesus tomado por uma tristeza maior, porque João Batista injustamente havia sido morto. E aqui hoje, sabe Vilma, sabe Maria Valzete, aqui hoje Rogério, Lúcia, nós vemos Jesus que se retira para ficar um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais em silêncio, para rezar por João Batista. E a atitude de Jesus, ela é uma atitude muito bonita, porque ela é uma atitude que a gente pode fazer de vez em quando. Sabe, Almeri, retirar-se, Lourdes, Marildes, Antônia, retirar-se de vez em quando, silenciar o nosso coração, Lourdes. Sabe, Marildes, silenciar o nosso coração às vezes deixar um pouquinho de lado aquilo que está ao nosso redor, ter um momento mais forte, Marildes, de oração. Sabe, Marcilene, sabe, Evanildes, foi isso que Jesus fez hoje. Ao retirar-se,
sabe? Ele se retira para um momento mais pessoal, mais íntimo, porque Jesus triste está. João Batista, o seu primo, aquele que veio preparando os seus caminhos, é morto por Herodes numa atitude muito boba. E aí nós aprendemos com Jesus que, de vez em quando, a gente também precisa silenciar, retirar-se um pouco do barulho, da muvuca, rezar, pedir muito a presença de Deus na nossa vida. Porém, quando Jesus, sabe, Vanessa, Lu, Maria Clara, Irene, porém, quando Jesus, ele desce, sabe, Helena, quando ele desce desta montanha, ele enxerga uma multidão. É o evangelho de hoje. Ele enxerga muita gente. E aí nós vamos perceber a atitude dos discípulos, que serve para a gente abrir muito bem os nossos olhos e o nosso coração. A atitude dos discípulos não foi uma atitude boa. Me permita aqui eu dizer o que é que também desagradou um pouquinho, sabe, Marilene, sabe, Vânia, sabe, Leni, sabe o que é que desagradou um pouquinho os discípulos de Jesus, ou o próprio Jesus? Foi quando os discípulos disseram assim, Vânia, manda eles embora, a gente não tem nada a ver com essas pessoas, manda elas embora, manda elas acharem o caminho delas, nós não temos nada que ver com estas pessoas. Os discípulos querem despedir as multidões, porque o dia já estava avançado, aquele povo estava ouvindo Jesus, se saciando da palavra de Jesus, e eles não teriam o pão material para eles. Muitas vezes, nós também caímos nesta tentação, Sandra. Muitas vezes nós também caímos nesta tentação. A tentação de somente dizer que é gostoso, é saboroso ouvir Jesus, mas os outros são os outros. E aí a gente hoje aprende uma coisa muito bonita, sabe, Rosane, que a gente deve se importar com o próximo. Olha, Maria Celeste, Dircileia, Sandra, é muito bonito quando Jesus, ele volta novamente o seu olhar para aquele povo. Eram muitas pessoas, e no coração de Jesus, sabe, Arcedina, não brotou uma vontade de despedir-se deles ou mandá-los embora, sabe? Aí nós vamos ver, né? E aí a gente coloca a Valentina, sabe, Helene, nas orações de Deus aqui. Jesus, ele não sentiu vontade de mandar embora, mas, sabe, Dona Sueli, Dona Marlene, Seu Osni, Jesus, ele sente compaixão, ele sente ternura, ele sente amor por essas pessoas, Maria Dalprai, e ele diz assim, dai-lhe vós mesmo de comer. Jesus é comprometido. Quantas vezes nós também, às vezes, corremos o risco de rezar, ir na missa, fazer a nossa oração, rezar o nosso terço em casa, fazer a nossa novena, mas não conseguimos, Maria Francisca, nos comprometer com quem está ao nosso lado. Quantas vezes nós também deixamos os outros largados à própria sorte? Esse problema não é meu, esse problema aqui não me pertence, então deixa que eles se virem. Quantas vezes nós também temos atitudes semelhantes a essa? E hoje aqui nós aprendemos uma coisa linda. Hoje aqui neste Evangelho nós aprendemos uma coisa maravilhosa. Que quando a gente cuida dos outros, Deus cuida de nós. Hoje aqui nós aprendemos algo que não pode passar batido. O próximo
ele também é importante. E toda vez que a gente, algo muito simples, sabe, Wellington, uma semana abençoada a você, Sandra, a você também. E toda vez que a gente, sabe, se importa com o próximo, toda vez que a gente presta atenção no próximo, toda vez que a gente faz uma coisinha, por mais que seja simples, em favor do próximo, milagres acontecem. O Evangelho de hoje nos ensina, primeiramente, a rezar. Sim, por favor, seja um homem, uma mulher de oração. Reze, abra o seu coração para Deus. Veja hoje Jesus, no momento de morte de João Batista, sabe, Maria, sabe, Darli, Cristiane, João Luiz, sabe, Jesus se retirou para rezar. E nós também precisamos ter nossos momentos particulares de oração. Mas Jesus também nos ensina que a oração, sabe, Sheila, sabe, Madalena, ela precisa produzir frutos no nosso coração. E aí nós vemos um gesto muito bonito. Aí nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o grande milagre da multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães não é que Jesus transformou um pão em 2 ou 10, não, isso não. Sabe, Isabela, o grande milagre da multiplicação dos pães foi quando Jesus mostra para todos que quando a gente sente compaixão, misericórdia, quando a gente quer ajudar alguém, milagres acontecem. Quando a gente se importa com alguém, milagres acontecem na vida desta pessoa, ao nosso redor e na nossa casa. Por isso esse Evangelho de hoje, ele é um grito de Deus, para que a gente deixe de ser, sabe, Arlete, para que a gente deixe de ser, Alice, tão egoísta, olhar muitas vezes só para ao redor do nosso umbigo. Esse Evangelho de hoje, ele nos ensina uma coisa muito bonita. Elemar e Lourdes nos ensina, sabe, uma coisa maravilhosa, que quando a gente estende a mão para o próximo, quando a gente olha para o próximo, sabe, coisas boas e bonitas, elas vão acontecendo ao nosso redor. Quando você, sabe, Luciano, quando você, né, deixa de lado algumas coisas, sabe, Malice, Vilma, né, rezamos, né, pelo Alisson, né, quando você oferece uma oração, um abraço amigo, uma palavra amiga, um momento de atenção, um momento de ternura, coisas boas acontecem com você e ao seu redor. Sabe, Marlene, Lourdes, né? Esse é o milagre de hoje. Esse é o milagre de hoje. A tua atenção, o teu cuidado, o teu amor, o teu escutar, sabe, aquela tua palavra amiga, ela faz muitas coisas boas acontecer a quem está pertinho de você. Por isso hoje nós dizemos assim: ó Deus de compaixão, escuta o teu povo. É por isso que hoje, nesse momento aqui de oração, nós queremos dizer assim: Senhor, escuta a oração que está no meu coração. Ó Senhor, escuta, né, a oração que está no meu coração. Sabe, Ana Cláudia, escute a minha prece, escute o meu clamor. Escuta, Senhor, a angústia que eu tenho no meu coração e vem em meu auxílio. E é assim, Deise, sabe, é assim, Deise, que muitas coisas belas e bonitas vão acontecer ao seu redor. Quando você tira um pouquinho de tempo para cuidar do próximo, e aqui eu quero lembrar que o próximo sempre vai ser, né, a tua família, aquelas pessoas que estão ao seu redor, uma vez por outro, talvez um desconhecido, mas quando você tira tempo para amar, cuidar da tua família, daquele amigo, daquela amiga,
daquela pessoa que precisa, às vezes, de uma palavra amiga. Coisas maravilhosas, Nara, acontecem através de você. E é assim, então, que nós também queremos viver esse dia. Sabe, Carmen? Sabe, Marlice? Nós queremos viver esse dia hoje com o nosso coração preocupado e ocupado com quem nós queremos bem. Você talvez tenha um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, sabe? Com toda certeza você tem amigos, você tem pessoas queridas que você hoje pode rezar, dizer uma palavra amiga. E assim, quantas coisas maravilhosas, né? A gente vai colocando diante de Deus. Cleonice, né? Rezando pelo seu pai Geraldo, né? Já está nessa intenção, Cleonice, que o seu Geraldo lá no céu olhe por você. E é assim, sabe, que a gente pode fazer, Célia, Giovanni, é assim que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Ei, é muito importante, Elga, Ivone, sabe, é muito importante você rezar. Sim, é muito importante. Reze sempre, clama, dobra o teu joelho, deixa Deus receber aquilo que você está vivenciando. Mas, não se esqueça de olhar para frente. Não se esqueça de olhar para o teu lado. Não se esqueça daquelas pessoas que você também pode mudar a vida delas. Mudar a vida delas sendo um instrumento de Deus. Não se esqueça, Beth, Gerson, não se esqueça que muitas vezes um bom dia, muitas vezes um sorriso no rosto, muitas vezes uma palavra boa, amigável, ela faz com que a alegria, a vida, a esperança volte e as coisas deem certo. Então, vamos com muita força, vamos com muita alegria, vamos dobrar hoje o nosso joelho, mas vamos hoje olhar para o próximo. Vamos hoje pedir este pão para alimentar a nossa vida. Vamos hoje pedir, né, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos fortaleça. Sim, nós queremos receber isso no nosso coração e na nossa vida. E vamos também, Vilberto, vamos também hoje nos comprometer a fazer algo a mais pelo próximo. Muitos de vocês aqui colocaram nome de pessoas que vocês querem rezar. Muitos de vocês aqui colocaram nome de algumas pessoas que vocês querem rezar. Parabéns, é isso mesmo. Muitas vezes, quando as coisas físicas elas não são o suficiente, a oração sempre vai ser a melhor forma de ajudar alguém. Eu sempre digo assim, quando você não pode fisicamente ou materialmente fazer uma coisa, reze por esta pessoa, que Deus saberá como fazer esta tua oração tornar-se realidade na vida desta pessoa e desta situação. Então, terminando nosso momento aqui de oração, amanhã a gente se encontra no mesmo horário, 7 horas da manhã. Veja, terminando o nosso momento de oração aqui. Hoje, então, eu quero te lembrar o que é que aconteceu no Evangelho. Jesus, triste, com o coração apertado pela morte de seu primo João, sobe até a montanha para rezar. Sabe, Fernanda, rezando pela sua irmã Patrícia, sabe, Rosane, Giovana, e a gente vê que muitas vezes nós também passamos por situações assim. E aí Jesus nos ensina que a oração, ela sempre vai acalmar o nosso coração. Josiele, sabe, Marilene, José, rezemos sempre para que Deus acalme o nosso coração. Quando Jesus desce, ele vê pessoas com necessidade e ele não se escondeu, foi ao encontro. Não se esconda daquilo que você pode fazer, ajudar e transformar também. Com certeza Deus tem muito
a nos ajudar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida e sobre a sua saúde, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, hoje e sempre. Amém.